Sou Hernani Baraldi. Hoje eu ocupo a função de administrador de empresas da pousada da minha família, do meu primo. Eu administro a pousada e sou formado em administração de empresas com ênfase em comércio exterior, Comex. Me formei em 99 e fiz outros cursos até então. Eu sou nascido em Goiás, só nasci em Goiás, em São Simão. Meu pai trabalhava na Mendes Júnior e se mudou para lá para trabalhar na obra da usina de lá, assim como é aqui a Vila da CEMIG. Lá também tem uma Vila da CEMIG, meu pai foi morar lá. Quando eu tinha 2 anos de idade, minha mãe se mudou para Franca. E lá com 8 anos de idade eu já vim morar aqui em Rifaina, porque meu pai faleceu em 84 e daí minha mãe veio morar com meu avô. Então praticamente fui criado pelo meu avô. A minha trajetória tem a ver com toda essa história de mudanças, né? Mudanças físicas, locais, desde o meu nascimento e mudanças da minha trajetória de vida em relação às perdas, né? Eu perdi meu pai muito novo, eu vim morar em Rifaina e aí fui criado pelo meu avô, que me deu essa referência paterna. Claro que eu tive uma influência muito boa, ótima, da minha mãe, e também tive umas influências boas dos meus tios, né? Em especial meu tio Carlos Baraldi, que muita gente conhece. Eu estou lendo aqui a sua pergunta, Rogério, sobre a trajetória, hobbies. Bom, minha trajetória desde que eu nasci, ela não foi fácil. Eu acho que todo mundo não tem trajetória fácil. Mas eu ter vivido em Rifaina na minha infância foi muito bom, né? Em Rifaina eu aprendi muita coisa e vivenciei muita coisa na minha infância, que isso influencia muito com a formação do caráter, né, das pessoas. Eu tenho uma formatação no meu caráter baseado nas minhas vivências de infância em Rifaina, que foram as melhores possíveis, né? Foi andar de bicicleta, foi subir montanha, foi andar a cavalo, foi ir para a cachoeira, nadar no rio, brincar. Ou seja, acho que toda criança, para ter uma infância produtiva, ela tem que brincar. Então eu brinquei muito. Claro que tiveram aqueles momentos de saudade do meu pai, né, por ter ficado órfão muito novo. Na adolescência eu sentia muita falta também, mas não que isso me traga hoje para a vida adulta um trauma, né? Eu não tenho trauma porque perdi meu pai. Pelo contrário, isso me fortaleceu. Eu sempre quis trabalhar e ajudar minha mãe em casa e por isso eu sempre corri atrás das minhas coisas. E uma coisa interessante que eu acho que você consegue, desde a infância, visualizar na sua vida, e isso pode influenciar para o que você vai traçar de trajetória, é a curiosidade. Eu sempre fui muito curioso, né? Então eu ganhava um brinquedo, eu desmontava o brinquedo, montava de novo, enfim. Desde que eu me entendo por gente, eu quis trabalhar da minha mãe. Trabalhei na cerâmica da minha família, 5 anos, carregando tijolo, fui frentista de posto de gasolina, trabalhei em reposição em mercado, fui vendedor, enfim. Fiz tudo isso para poder estudar, nunca deixei de estudar. Então, fiz a faculdade pagando do meu bolso, ficava viajando, indo e voltando todos os dias para Rifaina, até que fui trabalhar no Águas do Vale e de lá eu tive a oportunidade de ir embora para São Paulo. Em São Paulo eu fiquei 13 anos, 10 trabalhando numa empresa, uma operadora de turismo e administradora de hotéis, que é a empresa que administrava o Águas do Vale. Já linkando a questão da divulgação de Rifaina, eu divulgo Rifaina desde então. Desde 2000, quando eu fui para São Paulo, eu já trabalhava numa empresa que nós vendíamos pacotes para o Águas do Vale. Então nós divulgávamos Rifaina e Sacramento. Na verdade, o Águas do Vale está no município de Sacramento. E com essas divulgações nós trazíamos os alunos nas suas viagens de formatura. Eles ficavam conosco aqui em torno de 4 ou 5 dias. E de outubro a dezembro nós recebíamos por conta aí mais ou menos 8 mil alunos. E isso em 10 anos vocês façam a conta, né? Então foram muitas pessoas que vieram para cá, divulgaram a nossa região.
Além da viagem, nós também levávamos os alunos para estar fazendo alguns passeios aqui no entorno, né, na microrregião. Então nós levávamos os alunos para Sacramento para visitar a Gruta dos Palhares, nós fazíamos passeios a cavalo, nós fazíamos passeios de bicicleta, passeio de escuna pela represa. E todas as oportunidades que nós tínhamos de fazer esses passeios, a gente conseguia estar falando com os alunos, com os professores sobre a história da nossa região e sobre as potencialidades que nós temos aqui, né? Tanto nas questões naturais, materiais e imateriais. Hoje a minha divulgação ela é muito mais focada, né? No meu projeto Turismo Rifaina, ele tem um foco maior em divulgar esses nichos, esse mosaico de um turismo microrregional, né? Quando eu falo de Rifaina, eu falo dessa microrregião que envolve Sacramento, Pedregulho e outros pequenos vilarejos, outros distritos como Desemboque, como Igaçaba, como Alto Porã, como Estreito, que são pequenas cidades, são pequenos arraiais, pequenos distritos que a gente pode estar explorando também e estar fazendo a cadeia produtiva funcionar de uma forma sustentável. Nós estamos trabalhando muito agora, como você me pergunta, sobre os mergulhos, né? A Bacia do Rio Grande, focada no nosso leque de oportunidades dentro da represa de Jaguara, que é desde a usina de Estreito à usina hidrelétrica de Jaguara. Nós estamos trabalhando, fomentando escolas de mergulho em São Paulo, trazendo-as para cá para mergulhar nos cânions, ou seja, numa região rio acima, próximo da barragem de Estreito, onde se concentra as maiores profundidades, mais ou menos 50 metros de profundidade que a gente desce no antigo leito do Rio Grande, que a gente fala que são os cânions do Estreito, os cânions do Rio Grande. Começamos a explorar agora também a represa de baixo, e abaixo da usina hidrelétrica de Jaguara, já no reservatório de Igarapava. Lá nós já conseguimos encontrar cavernas e também jaú, por exemplo, que é um peixe nativo. Ou seja, a represa de baixo de Igarapava ela tem uma outra peculiaridade que ela tem matéria orgânica, ela tem mais vida, diferente da represa de Jaguara, que tem pouca matéria orgânica. A represa de Igarapava, inclusive, ela tem um potencial muito grande para a pesca, que é um outro segmento que a gente não trabalha ainda, mas estamos começando a pesquisar, começando a ir atrás para ver se a gente consegue fomentar essa linha de turismo de pesca, essa linha de turismo de pesca esportiva, essa linha de turismo que atraia um público bem específico, né? Que a gente já tem até algumas pessoas que já fazem esse tipo de turismo na região, mas ainda é muito precário, é muito pequeno ainda. Essas escolas de mergulho, elas estão vindo de São Paulo. Agora, o mês de julho a setembro, até novembro, quando começam as chuvas, é a nossa temporada de mergulho. E o interessante é que esse público de mergulho, ele consegue ocupar as nossas baixas, ele consegue ocupar o momento mais difícil para nós em Rifaina, que é o inverno. Só que é o momento mais bonito para se mergulhar, porque não chove e a represa de Jaguara fica límpida, a água fica 98% de balneabilidade, isso é muito interessante. Bom, eu ainda comando, né, como você me pergunta aqui, os projetos Turismo Rifaina. Eu tenho o Fotógrafo Urbano também, que é um outro projeto em São Paulo de fotografia. Tenho o Festival Encanta Vale e ajudo a fomentar alguns outros projetos, como por exemplo, esse final de semana eu vou estar com uma produtora de São Paulo gravando um curta-metragem em Conquista. Ou seja, Conquista também é uma pequena cidade aqui do nosso entorno, muito interessante, né? Com vários casarões do século XIX, com estação da Mogiana recuperada, com cachoeiras, com sedes de fazendas estilo colonial. Isso é bem interessante. Inclusive, a fazenda que nós vamos gravar é estilo colonial. Bom, o Encanta Vale é um festival, uma miscelânea cultural que eu trago na minha bagagem desde que eu voltei a viver em Rifaina. Ele começou em 2009 com uma ocupação do Teatro de Arena, que estava abandonado. Nós ocupamos o Teatro de Arena com 2 grupos de maracatu, 4 pessoas que fizeram uma intervenção circense com base aos quatro elementos da natureza, inclusive um casal que veio do Circo de Soleil. Nós fizemos uma intervenção musical trabalhando os elementos da natureza, e foi uma cena teatral
né? Nós tivemos 2 grafiteiros fazendo um live paint. Enfim, ocupamos o Teatro de Arena. Em 2010 não houve como estar executando novamente o Teatro de Arena. Para não ficar sem fazer nada, eu trouxe os grafiteiros, trouxe um coletivo de grafiteiros, trouxe a CRIO dos Gêmeos, que é a Viloc, trouxe a Magrela, a Sinhá, o Solo, o Pique, veio o Rica Luz de Franca. Ou seja, veio um grupo de grafiteiros e nós ficamos aí 4 dias fazendo vários grafites na cidade. Não só fazendo grafite, nós fizemos palestras na escola, fizemos um mural na escola, porque você tem que dialogar com a comunidade, não apenas só protestar o Encantavalho não ter acontecido na cidade, mas sim dialogar com a comunidade e inserir novas tendências. Esse ano nós iríamos executar a 7ª edição do Encantavalho dentro da programação do Festival de Inverno do Parque Náutico de Jaguara, que me apoia desde 2010, desde 2011, quando nós começamos a executar o Encantavalho no Parque Náutico através de lei de incentivo fiscal, a Lei Rouanet. Esse ano nós aprovamos o Festival de Inverno do Parque na Lei Rouanet, entretanto não vai ser executado porque a Paula, que é a diretora executiva do projeto do festival, ficou grávida, teve o bebê, então ela está cuidando do seu filho. Nós tivemos um comprometimento na captação, então os recursos não foram captados, mas eu estou dialogando com a Prefeitura de Rifaina para que o Encantavalho volte para Rifaina, né? O Teatro de Arena está sendo reformado, eu não quero inaugurar o Teatro de Arena, eu quero poder executar o Encantavalho, se poder executar em Rifaina, voltar com a sua formatação original para a cidade que eu nasci, que eu fui criado, que eu fui criado, eu ficarei muito feliz. Quais as maiores dificuldades na formulação e divulgação de uma cidade com potencialidade turística? Olha, as dificuldades... Quais as maiores dificuldades na formulação e divulgação de uma cidade com potencialidade turística? Bem, as maiores dificuldades é você conseguir formatar um material específico. Mas antes de você formatar um material específico, você precisa ter esse produto formatado, né? Não adianta eu dizer que em Rifaina eu tenho uma cachoeira e o dono da propriedade não permitir que eu entre lá com os turistas. Isso é uma dificuldade, embora isso você consiga trabalhar através do diálogo, você consiga trabalhar isso em parceria com esses pequenos produtores. Eu acho que isso é até uma forma interessante de você fomentar o turismo em bases sustentáveis, você trabalhar a questão da agricultura familiar e usar essas propriedades como base para esse turismo rural, esse ecoturismo, esse turismo com base sustentável. Nós já temos isso, inclusive, formatado, nós temos algumas propriedades que nós temos parcerias, só que ainda nós temos a dificuldade de implementar e implantar um roteiro específico porque nos falta infraestrutura, né? E essa infraestrutura, ela de base, ela tem que ter pelo menos uma trilha formatada, você precisa ter uma cidade estruturada com alguns recursos até mesmo de socorro em mata, porque para a gente explorar o ecoturismo na região, nós ainda temos um pouco de precariedade na questão do poder público em relação aos instrumentos, aos equipamentos de ecoturismo ou de qualquer turismo de aventura. Até mesmo a represa de Jaguara, como um grande potencial, que ela por si só já se vende, ela até hoje nós não tivemos nenhum problema maior, só que eu acredito que nós já estamos numa fase que o poder público tem que se preocupar sim, em ter em Rifaina, por exemplo, um SAMU ou uma CTI móvel, porque se acontecer um acidente mais grave, a pessoa morre, assim como já aconteceu atropelamento de pessoas por lancha e morrer no caminho para Franca, porque nem Rifaina nem Pedregulho tinha recursos adequados para atender uma pessoa com tamanha gravidade. Em relação
a outras dificuldades, aí você sempre esbarra em pessoas que, infelizmente, elas olham muito mais para o seu umbigo do que para o todo, para o coletivo. Ninguém pensa em protagonismo coletivo, ninguém pensa que a comunidade precisa protagonizar esse turismo e que elas precisam se sensibilizar que a cidade de Rifaina ou a micro-região tem essa vocação turística. Só assim você consegue trabalhar um mosaico e inserir todos esses atores dentro dessa peça teatral que é o turismo regional, né? Essa dificuldade não é só em Rifaina, essa dificuldade é em Sacramento, essa dificuldade é em Pedregulho, porque você às vezes esbarra em pessoas que atrasam o processo. Elas acabam atrasando o processo, às vezes por vaidade, às vezes por excesso de ego, às vezes por falta de capacidade intelectual. O que nós precisamos é trabalhar de forma a fomentar essas propriedades, essas pessoas, fazer com que esse mosaico possa funcionar e que a cadeia produtiva gere renda e emprego. Nós, como projeto Turismo Rifaina, trabalhamos de uma forma totalmente independente, criamos uma plataforma open source, uma plataforma digital, trabalhamos as nossas aptidões audiovisuais, com fotos, com vídeos, e assim a gente divulga a Rifaina por um outro ângulo, por um outro olhar, que não só a Represa de Jaguara, que por si só é um produto, é um atrativo turístico aqui em Rifaina e na região. Como vê a atual expansão turística a qual Rifaina está passando? Olha, Rogério, a expansão turística de Rifaina, eu não vejo expansão turística ao pé da letra de turismo planejado. Rifaina, ela vive uma especulação imobiliária. Ela teve um boom, Rifaina tem uma arrecadação boa por conta do ICMS da usina de Jaguara, tem a arrecadação por conta dos royalties, e hoje Rifaina vive esse boom imobiliário. Isso é muito bom, traz desenvolvimento? Sim, claro, não estou dizendo que não vai acontecer e que não tenha que acontecer isso. É inegável e inexorável que isso aconteça. Agora, que precisa ter planejamento, isso é inegável. Rifaina é uma cidade de 3.500 habitantes com várias potencialidades, tanto nas questões materiais, imateriais e naturais. O patrimônio natural está aí, está exposto, todo mundo sabe que a represa é um grande atrativo, nós temos escarpa, nós temos montanhas, nós temos grotas, cachoeiras, cascatas, rios, riachos que podem ser explorados. Como eu já disse, respondi na outra pergunta, tudo isso precisa primeiro ser feito o inventário e depois você trabalhar essas estruturas das parcerias com essas pequenas propriedades, com as pessoas que estão inseridas dentro desse cenário. Não adianta a gente divulgar um cenário que a gente não consiga executar. Nós divulgamos algumas coisas que não estão formatadas como produto, nós conseguimos executar, mas de forma bem lenta, de trabalho de formiguinha e com uma consciência muito grande em relação ao respeito ao meio ambiente, ao respeito à comunidade, ao respeito a todos os atores que estão envolvidos dentro da cadeia produtiva. Essa expansão ela está trazendo muitas coisas. Rifaina ela nunca tinha vivido assalto à mão armada, Rifaina nunca tinha vivido tantos problemas de criminalidade, de drogas como tem vivido nos últimos tempos. Isso é fato, se você for na polícia você tem essa estatística. É inegável que isso ocorra, vai acontecer e vai continuar cada vez mais porque a expansão imobiliária está crescendo. Fizeram um prédio de 10 andares em Rifaina. Há quem concorde, há quem não concorde. Eu sou contra e ponto, não vou abrir uma discussão sobre isso. Eu só acho que o crescimento de Rifaina, que não é um crescimento turístico e sim imobiliário, ele é preocupante, né? Ao ponto de que se faz plano de diretores, mas plano de diretores a toque de caixa para buscar recurso em São Paulo, para vir mais verba e transformar Rifaina em cidade com potencial turístico. Uma coisa é você fazer plano diretor, outra coisa é você executar um plano diretor com bases sustentáveis. Isso não é uma crítica para o poder público nem para secretariado. Eu estou dizendo
que não adianta você contratar uma empresa, fazer um toque de caixa para fazer um plano diretor e isso ficar no papel. O que está escrito vai ficar no papel ou vai ser executado? Vai existir algumas leis orgânicas que vão, por exemplo, proibir construir prédio na cidade? Vão ter leis orgânicas que vão proibir lanchas passarem na área de mergulho? Vão ter folders e papéis e vídeos e material publicitário divulgando Rifaina de uma outra maneira que não só praia, falando que Rifaina é a praia da região, que Rifaina é o Guarujá da região. Vão ter informativos mostrando ao turista todas as nossas potencialidades, falando com o rancheiro, falando com o dono de lancha, que aonde tem uma boinha com a bandeira do mergulho, a embarcação tem que passar 100 metros. Eu estou tocando nessas questões, por exemplo, do mergulho, porque eu sei que nenhuma pessoa que anda de lancha em Rifaina tem consciência de passar a 100 metros de uma boia de mergulho. Eu falo isso como prova viva de várias vezes que eu fui mergulhar e as lanchas não respeitam a boinha que está lá marcando a área de mergulho. Inclusive, na sua maioria, são lanchas com excesso de pessoas, excesso de lotação, sem colete salva-vidas e bêbadas. Então, a expansão turística em Rifaina, ela corre um risco de anular Rifaina como atrativo. Rifaina continuar com a sua fama de lugar de farofeiro, embora tenha melhorado muito, não é uma crítica. Estou falando que Rifaina melhorou e muito nos últimos anos, muito mesmo. Mas os condomínios estão se estruturando para receber uma demanda classe A, classe média alta, e deixar o day use para Rifaina. O que nós precisamos é de turistas passando 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias em Rifaina e não só vindo passar um domingo. Isso daí, ele movimenta o comércio, mas movimenta um comércio de day use. Nós precisamos de turistas em Rifaina por mais tempo. E como que nós vamos atrair esses turistas? Não é falando que Rifaina é o Guarujá da região, é falando que Rifaina tem variedade de cultura popular, buscar valorizar a nossa cultura popular, valorizar a nossa folia de reis, valorizar nossos congados aqui no entorno, valorizar a catira, valorizar o que tem de peculiaridade, singularidade da nossa comunidade. Como se faz isso? Pesquisando, buscando as pessoas que você ainda pode manter vivo essa cultura oral. Valorizar os patrimônios materiais, estações da Mogiana, casarões, casebres, de forma a mostrar que Rifaina tem história. Rifaina tem uma história linkada com uma cidade que ficou debaixo d'água. Rifaina tem a história linkada com olarias, tanto que nós temos ainda chaminés na cidade que mantém vivo essa cultura, essa imagem de uma cidade que foi povoada com mais de 40 cerâmicas. E os patrimônios naturais, que eu já estou falando, que não tem como você trabalhar as questões naturais se você não fizer um inventário e fomentar o turismo com bases sustentáveis. Esse é um desafio para todos nós. Eu comecei a fotografar com 12 anos de idade. Eu aprendi a fotografar com o meu professor de geografia, o Eugênio, ainda naquela época analógico. E eu acho isso interessantíssimo porque o analógico você tem a possibilidade de aprender mais, porque você aprende a calcular o ISO, calcular a velocidade, calcular a abertura do diafragma. E isso é importante para você aprender um pouco mais antes de entrar em foto digital. O Eugênio foi super importante, porque além de meu professor de geografia, ele é uma pessoa muito sensível, muito intelectualizada, e ele pôde passar para mim uma vivência extraordinária. Eu tenho isso guardado para o resto da minha vida. Inclusive, depois, já morando em São Paulo, quando eu comecei a fotografar com digital, eu levava as minhas fotos para ele e ele ficava super feliz de saber que ele conseguiu ensinar fotografia para alguém e que deu certo, e que esse alguém continuou e foi adiante. Eu acabei passando essa influência também para o meu sobrinho, Felipe, que também fotografa. Enfim, comecei a fotografar muito pequeno, muito moleque, com 12 anos. Fui com essa curiosidade para a minha vida adulta e já morando em São Paulo,
eu comprei os equipamentos digitais logo depois de uma viagem que eu fiz pela América Latina. Voltei sensibilizado com a viagem, por tudo que eu vi. Então eu comprei o material, os equipamentos usados, digitais, e comecei a fotografar aquilo que me instigava, né? Eu ia para o centro de São Paulo fotografar as ruas, as pessoas, e com isso eu fui vendo a cidade com suas frestas, com os pequenos detalhes cotidianos, aquelas pessoas que moram na rua, aquelas pessoas que passam na correria do dia a dia, e fui contextualizando aquela cidade toda grafitada, aquela cidade cheia de sinais que poucas pessoas observavam. Então eu comecei a catalogar os grafites de São Paulo. Até então eu não tinha um nome para um projeto, mas depois eu montei um nome que é o fotógrafo urbano e foquei a pesquisa nas manifestações de arte urbana. Então eu passei pelo grafite, pelo maracatu, pelo hip hop, e assim fui enchendo a minha sacolinha, né, de pesquisas, de vivências. Hoje eu tenho um material guardado que já tem esse material já tem um fator histórico, que já fazem quase 10 anos disso, né? Comecei em 2006 e fiquei até 2009 com essas pesquisas. Foi o que me deu bagagem até mesmo para criar o Encanta Vale, que foi através, né, do fotógrafo urbano que eu acabei conhecendo várias pessoas que eu comecei a trazer para cá e trazer essas influências. Ou seja, morando em São Paulo, eu nunca deixei as minhas raízes de lado. Eu sempre quis trazer o que eu estava conhecendo para a Rifaina, até mesmo para inserir essas novas tendências para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para não ficar tão estagnado nessa hipnose generalizada que nós vivemos, né? Eu ganhei um prêmio de fotografia da Radisson, a rede de hotéis, fiquei em terceiro lugar com uma fotografia. Eu participei de algumas exposições, eu participei da exposição Locobox no Tostex, na região ali dos Jardins, na Doc Lobo, em São Paulo. Fui convidado para participar de uma exposição no antigo Vegas Club em 2007. O Vegas não existe mais. Participei de algumas exposições na região, em Uberaba, aqui mesmo na Jaguara, no Festival de Inverno. E continuo fotografando, hoje mais focado aqui na região, né, com o Turismo Rifaina, mas sempre que posso estou viajando e estou registrando, guardando algum material para quem sabe um dia no futuro fazer uma publicação. Bom, como tem sido o resgate de história da região? Fotos, vídeos, documentos antigos. Olha, pesquisar a história não é nada fácil, você tem que ter dedicação, né? Eu tenho a felicidade de conhecer pessoas importantes, até mesmo em Sacramento, Berto Sec, o professor Amir Salomão, ter contato com as pessoas do Museu do Arquivo Público de Franca, com pessoas da Unesp, que tem a história na Unesp. E, bom, a pesquisa ela vem muito dessa ânsia de curiosidade que eu tenho desde criança. Eu consegui muito material de foto antiga, por exemplo, da expedição de 1910, que isso quem conseguiu me ajudar foi a Virgínia do Labella, aí de Sacramento, que é uma pessoa fantástica, que eu tenho admiração, muito inteligente. A região, como eu disse, ela é muito rica, né? Nós temos aqui desde a história dos índios caiapós até os dias atuais, passando pela Companhia Mogiana. Então você tem várias estações abandonadas no meio do mato, você tem Ponte Férrea de 1888, nós temos mosaico de fotos e trincheiras da Revolução de 1932, que aqui foi campo de batalha, nós estamos na fronteira. Ou seja, as pesquisas elas acabam fazendo parte do projeto Turismo Rifaina como material de divulgação da história regional. O turismo não anda sem história, o turismo não anda sem geografia, o turismo não anda sem biologia, meio ambiente. O turismo ele faz parte de um contexto de outras ciências. A história ela precisa ser preservada, ela precisa ser passada para as novas gerações, e o nosso intuito como projeto é esse, que essas pesquisas elas possam servir de material pedagógico para os alunos, para as escolas, né? Eu ainda não sei o que eu vou fazer com tanto material
tanto artigo, foto, relatos, depoimentos por áudio, até mesmo por escrito. Eu tenho uma coisa interessante que é um diário de um senhor que ele escreveu esse diário em 1952, mas fazendo uma leitura de Rifaina de 1932. É muito interessante. Eu estou digitalizando esse diário. Ou seja, eu acredito que eu posso até mesmo pedir ajuda para o Berto Sec, através da sua editora, para fazer a publicação de um livro da história de Rifaina e da microrregião de Rifaina, a fim de promover o turismo, a fim de promover um estudo mais aprofundado da nossa história, e esse livro que ele possa servir de material pedagógico. Eu tenho muito sonho, muito desejo também de gravar um documentário sobre a história de Rifaina, gravar relatos dessas pessoas que ainda mantêm viva a história, são pessoas já com seus 80 anos, que são arquivos, né? E a gente precisa registrar, que senão nós vamos perder esses arquivos. Então é isso. O resgate da história é uma coisa muito importante, muito interessante e muito gratificante para a gente. Bom, minhas considerações finais é agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, relatar toda essa vivência, essa experiência que eu trago na minha bagagem. A minha relação com o Sacramento foi sempre uma relação muito boa. Eu posso contar no dedo essas pessoas importantes como você, Rogério, como o Denis, como o Fred, como a Simone, como o Rafa, a Camila, o Zolt, ou seja, a turma boa de Sacramento, né? A turma que pensa, a juventude pensante de Sacramento. É legal porque a gente acaba fazendo esse intercâmbio entre cidades, que isso é super importante, mostrando para os conservadores de que a juventude ela faz aquilo que eles não conseguem fazer, por exemplo, no turismo. Por que os conservadores, por que os políticos não conseguem fazer uma união de Sacramento, Rifaina e Pedregulho, unificando um destino turístico aqui para nós? Porque os interesses políticos estão acima dos interesses da comunidade, dos interesses coletivos. Então nós, jovens, precisamos disso, Rogério. Precisamos de pessoas como vocês do jornal, cada vez mais indagando, cada vez mais contestando, cada vez mais cobrando os políticos. E cada vez mais nós precisamos sim se envolver com a política, porque a cada dia que passa a política ela está afastando mentes brilhantes. Nós precisamos nos envolver sim, senão sempre vão ficar as mesmas raposas. Veja o exemplo de Sacramento, veja o exemplo de Rifaina, veja o exemplo de Pedregulho, veja o exemplo de nosso entorno, das cidades do entorno, veja o exemplo de São Paulo, de Minas e do Brasil. Nós precisamos nos envolver, precisamos ter a consciência de quem a gente está votando e mais, fazer com que a nossa fala não seja essa fala de ódio que está contaminando o Brasil, e sim um discurso palpável, sem factoides, sem grito de revolta vazio. Nós precisamos ter uma revolta, precisamos saber qual é essa revolta e precisamos saber por que estamos nos revoltando. Não adianta apenas ser pseudo-revolucionário, nós precisamos debater, precisamos abrir o diálogo, precisamos convocar a comunidade, fazer reuniões e mostrar que a juventude está aí para mudar esse país. As considerações finais acabaram se tornando uma consideração política, mas essa consideração política não tem como fugir dela, porque a política ela envolve tudo. Todos nós somos políticos. Nós vivemos numa comunidade democrática, no Estado democrático brasileiro, que está se tornando uma coisa muito vulnerável com as redes sociais. As pessoas estão lendo uma chamada do Facebook e acreditam que aquilo é a verdade absoluta. Em tudo. Não estou falando isso em relação à política, não. Em relação a qualquer outro assunto. As pessoas estão se tornando superficiais. As pessoas estão com preguiça de ler livros. As pessoas estão ainda com a cabeça muito focada no que está passando na Globo. O que precisamos é desmistificar essa falsa intelectualidade da juventude. Os jovens precisam aprender a ler, os jovens precisam aprender a ter curiosidade, os jovens precisam aprender a pesquisar a história regional,
a indagar os políticos, a correr atrás, sem medo, sem delongas, enfim. Nós precisamos unir a nossa região, fazer o que vocês estão fazendo, fazer o que eu estou fazendo em Rifaina e influenciar outras pessoas a fazer o mesmo. Sem medo que copiem, que façam igual. Eu quero mais que as pessoas copiem, que façam igual ao que eu tenho feito. Tanto que meu projeto ele é pela licença Creative Commons, ou seja, qualquer um pode compartilhar, copiar, desde que, claro, dê os créditos para o autor. É isso, minhas considerações finais são essas. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês e sempre que precisarem estou à disposição.